obstante, ela se mudou para Ipanema no começo do século passado. Os anos foram passando, ela herdou a casa e sempre a deixou muito movimentada, seja com artistas, hóspedes ou locatários. Sim, Laura precisou alugar sua casa para sobreviver com ela. Ela tinha um gosto muito excêntrico e uma afinidade particular pelo teatro. Sempre quis ser atriz, porém nunca atuou profissionalmente. Por anos ela trabalhou para transformar a casa em um lar para diversas expressões artísticas. O projeto 35 anos de Laura, patrocinado pela Primo, a maior companhia independente de óleo e gás do Brasil, apresenta ao público pela primeira vez peças originais que foram catalogadas para trazer à tona a história, vivências, sentimentos e lembranças. A Casa de Cultura Laura Alvim é vanguarda e diversidade, uma multiplataforma de cultura e talentos em um dos maiores celeiros tendência do Rio, a Praia de Ipanema. Ela abriu as portas da sua residência para inúmeros artistas. Foram tantas iniciativas que agora, aos olhos do público, ganharão o devido reconhecimento do papel e relevância desta importante e fundamental personagem na história da nossa cultura. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar primeiro fora do microfone para que as pessoas cegas saibam onde eu estou. Porque se eu falo diretamente no microfone, eu confundo a posição da cabeça da pessoa cega, embora obviamente a esteja aqui na frente, mas ela pode ter uma tendência a se virar na direção da caixa de som. Boa noite. Tá ligado? Que bom. Eu não estou enxergando nada, vou chegar mais para cá um pouquinho. Queria agradecer muitíssimo esse convite para falar aqui hoje. Agradecer o convite da Prio, da Constelar. A Prio é patrocinadora desse projeto interessantíssimo, incrível, que eu conheci hoje, dos 35 anos lá, e também é patrocinadora por meio da Lei Rouanet da Escola de Gente, que é a organização que eu fundei há 21 anos, e que aqui está representada por algumas pessoas além de mim, aqui na plateia, como Rosana, Luciana, Laura e Nara. Bom, falar de ferramentas de comunicação acessível não é falar só de tecnologia, vocês sabem, né? É falar do modo como a gente percebe a humanidade a qual nós pertencemos. Eu tenho a sensação que nós pertencemos a uma espécie que não se gosta. A espécie Homo sapiens, ao considerar que pessoas com deficiência são detalhes da natureza e transmite isso para as sociedades, pelo menos aquelas que eu conheço, demonstra claramente que não sabe como ela é. É uma humanidade que rejeita e trata como detalhe partes intrínsecas de si própria, que são as pessoas com deficiência. Tem dados da Academia Francesa que dizem, são dados antigos, mas eles dizem que mais da metade dos bebês concebidos não chegam a nascer, por diversas razões. Mas mais de 70% desses bebês que não chegam a nascer não nascem porque têm malformações grosseiras e incompatíveis com a vida. Então essa humanidade que tanto discrimina e cria barreiras para pessoas com deficiência não sabe que em termos de bebês concebidos e não nascidos vivos, detalhes são as pessoas sem deficiência. Em termos da concepção de seres humanos produzidos no ventre de uma mulher, a maior parte desses bebês, daqueles que não chegam a nascer, tem deficiência incompatível com a vida. Então, pessoas com deficiência não são detalhes da natureza, são parte intrínseca dela, embora a acessibilidade não seja apenas para pessoas com deficiência, ela é útil para criança, para quem está deprimido, para quem tem dislexia, para quem tem dislalia, para quem é idoso, para quem está sem dinheiro para operar catarata ou não quer operar catarata, para refugiados, para pessoas com baixo letramento.
analfabetas e muitos outros grupos que, de um modo ou de outro, enfrentam sempre, ou muito frequentemente, barreiras para se comunicarem. Bom, vamos lá. Pode passar, por favor, Laura? É difícil ficar no palco, né? Como será que os atores e as atrizes se sentem? Antes eu queria pedir, porque a luz a gente não enxerga nada, eu queria pedir para vocês colaboração para a gente se utilizar aqui de um recurso de acessibilidade chamado linguagem simples. Linguagem simples não é uma dúvida, nem é uma pergunta, porque pergunta e dúvida tem hora para fazer. Linguagem simples é quando você denuncia que a comunicação não se deu efetivamente por alguma razão. Basta levantar a mão que eu vou entender, é que eu não estou enxergando, tem que falar. Quem puder falar. Quem não puder falar, pode se levantar e ficar aqui, eu vou entender o que é linguagem simples. E se for uma pessoa surda que se utiliza da Libras, ou também temos legenda, obrigada, vai poder pedir. Quem pede linguagem simples faz um favor ao sistema comunicacional presente, porque a gente tem a ilusão de que se eu estou entendendo bem, você também, só tem uma pessoa que não está entendendo alguma coisa, que o problema é daquela pessoa, mas não. Quando alguém não consegue entender o que está acontecendo, uma comunicação que é impedida de ocorrer, de acontecer efetivamente, todo o sistema fica bloqueado. É como um carro novo que tem uma peça quebrada. Pode ser tudo novo. Se uma peça não funciona, o carro não anda bem, ou anda engasgando, ou vai parar logo cedo. Então, essa é uma ilusão que a gente tem, a ilusão de que quando alguém não entende, é só aquela pessoa que é prejudicada. Quando a gente paralisa o fluxo de informação, todo o sistema é impedido de funcionar. Imagine então como nós vivemos, que mundo estranho é esse? Eu não acredito que haja até hoje uma efetiva comunicação entre pessoas com e sem deficiência no mundo. Imagine o dia que pessoas com deficiência puderem contribuir com suas percepções para temas como sustentabilidade do planeta. Por que nós somos tão pouco inovadores, na verdade? Porque nós não conseguimos captar informações das pessoas com deficiência e de outros grupos que não são ouvidos nas grandes decisões do planeta. Então, nunca vai ter sustentabilidade sem acessibilidade. Nossos parceiros desse projeto, pode passar, por favor. Esse texto a gente usa desde 2002. Quando você promove acessibilidade, você tem que responsabilizar as pessoas que não precisam de acessibilidade para que elas digam para as pessoas que precisam que ali tem acessibilidade. Então você pode fazer um livro com acessibilidade, mas quem vai contar para uma pessoa cega, por exemplo, que ali tem acessibilidade? Quem vai contar? Alguém tem que contar. E todo mundo tem que ser responsável por isso. Então, fazer comunicação acessível é se responsabilizar para garantir que todas as pessoas, não importa de que modo se comuniquem, queiram ser comunicadas, estão dentro do fluxo vibratório contínuo de informação. Então, nos nossos livros todos, a gente põe há muito tempo, nos relatórios, em tudo que a gente faz, isso, direito à acessibilidade. Mas é muito tempo que a gente faz isso mesmo. Por favor, isso, por exemplo, vocês imaginam, se abre um livro e tem isso escrito. Por favor, avise a pessoas cegas, analfabetas, com baixa visão, deficiência intelectual ou psicossocial, baixo letramento, dislexia, dificuldade de leitura, pouco conhecimento do português, impossibilitadas de ler em telas, ou que simplesmente preferem obter informação de outros modos, que o conteúdo desta apresentação também está em formato acessível, solicite por esse e-mail. Pode passar, por favor, Laura. Coincidência, estamos na casa de Laura Alvim e a pessoa que está ali dando escola de gente, a Laura que está passando tudo, é Laura também. Bom, acessibilidade plena, quando a escola de gente diz que faz tudo com acessibilidade plena, como está hoje aqui, por exemplo, são no mínimo 4 coisas. No virtual, no mundo virtual, que é a Libras, a legenda. A gente sempre tem que oferecer Libras com legenda. A gente não pode escolher surdo ou surda. Se você oferece só Libras, você só está preocupado em garantir informação e receber informação da pessoa surda que usa Libras. É a pessoa surda que não conhece a Libras, você não quer que ela saiba de nada, então põe uma placa assim na porta.
Pessoas surdas que não usam Libras, vocês não são bem-vindos, não adianta entrar aqui porque vocês não vão saber de nada. Se todo mundo se conscientizasse que não oferecer acessibilidade é bater a porta na cara, Jackson fala muito isso, né? A falta de acessibilidade é como a gente bate a porta na cara. Eu estou falando do Jackson porque o Jackson é um intérprete de Libras muito nosso amigo e responsável pela empresa na qual, esqueci seu nome, você trabalha. Giovanni. E eu quero dizer para o Giovanni que ele também pode pedir linguagem simples. Por que a gente parte do princípio que o intérprete de Libras tem que entender tudo que está sendo falado? Não, ele também pode me interromper e falar linguagem simples, para que eu possa reproduzir o que eu falei, para que a comunicação continue fluindo com naturalidade para o bem de uma pessoa só? Não, de todo mundo, mesmo das pessoas que não são surdas. Então a gente usa a Libras, a legenda sempre juntas. Sempre juntas. A audiodescrição e a linguagem simples. Agora, é lógico que no mundo presencial a gente usa muito mais coisa, né? Você tem os livros que vocês vão receber, ele tem o QR Code, esse QR Code tem um livro em formatos acessíveis lá dentro, etc e tal. A gente tem um lugar reservado aqui na frente, a gente tem atendimento prioritário. A gente costuma oferecer intérprete de Libras desde a fila da entrada do teatro, porque a Libras também não pode ser só na hora que começa alguma coisa. A pessoa, quando chega, ela já tem que ter uma acessibilidade completa para que ela possa se sentir pertencendo àquele momento. E não um detalhe, não é para enfeitar. Porque sempre que uma pessoa com deficiência chega, todo mundo fica feliz, porque ela está ali. Se o evento tem acessibilidade, então, fica mais feliz porque garante uma utilidade. Só que a gente tem que estar sempre preparado para a chegada de pessoas com qualquer deficiência. A gente não tem nem que ficar muito alegre, não. A gente tem que entender que, bom, a gente está dando conta das pessoas como elas existem, e não do jeito que a gente gostaria que existissem. A sensação que eu tenho é que nós vivemos uma espécie de delírio coletivo, achando que a humanidade é de um jeito, ela é de outro. E a gente trabalha com um conjunto de humanidade tão pequenininho, tão reduzido, que só existe no desejo de cada pessoa. Cada pessoa aqui presente tem um conjunto de humanidade na cabeça, que exclui várias condições humanas, simplesmente porque não quer, não incorpora, não se lembra. A vida é assim. Só que a gente não pode, por exemplo, construir política pública a partir do nosso repertório particular de diversidade e de humanidade. Então, todo o trabalho da comunicação acessível é para que você expanda o seu conceito de humanidade a partir da oferta e do recebimento de informações. Pode passar, por favor, Laura. A Escola Gente é uma organização fundada há 21 anos, hoje, agora em abril, fez 21 anos, e que já mobilizou para a prática da inclusão no presencial e no virtual cerca de 1 milhão de pessoas em 19 países das Américas, África, Europa e Oceania, e em mais de 200 municípios de 22 estados de todas as regiões do Brasil e do Distrito Federal. Ufa, pode passar, por favor. A pergunta é, quem de fato daqui, que está aqui hoje, se interessa pelos saberes, perspectivas e contribuições de pessoas com deficiência ou com qualquer tipo de espectro ou de transtorno no seu desenvolvimento neurológico, nas reflexões e decisões que envolvem a sustentabilidade das organizações e nações? A frase está certa? Ficou muito grande, né? Até eu me perdi. Está faltando um pedaço na frase? Ou não? O que vocês acham? Acho que não? Bom, mas deu para entender, né? Pode pedir linguagem simples. Eu quero dizer que eu acho que, na verdade, a gente, quando olha uma pessoa com deficiência, a gente imediatamente desvaloriza a contribuição dela. Por isso que a menina, a criança, a mulher com deficiência intelectual é um dos grupos mais violados em seus direitos de todo o planeta, porque ela é uma criança, geralmente adulto, não gosta de criança, eu acho, a verdade é essa. A gente gosta de se divertir com elas, de cuidar delas, saber que elas existem, deseja que elas fiquem com a gente, mas gostar de verdade não. Um corpo que chega depois do nosso, do planeta, não merece o que muitas vezes nós fazemos sem perceber com ele. A gente é muito arrogante, as pessoas adultas são muito arrogantes.
Quanto mais o tempo passa, mais arrogante a gente fica. Por isso que a acessibilidade é algo que tem que ser ensinado no início da vida. As crianças têm que entender que um livro, esse livro impresso em tinta comum, que a gente acha maravilhoso, eu também acho, ele é um objeto também de discriminação. Porque ele é para quem sabe ler, para quem tem mão para segurar, para quem tem mão que pode virar a página enquanto a outra segura. Ele elimina várias possibilidades de jeitos de existir. E ainda assim a gente acha que ele é universal. A palavra universal tem que ser muito discutida, porque nós não somos nada universais. Pode passar, por favor? De que modo se sente uma criança quando o mundo não reconhece como humano o seu modo de falar, de se expressar, de andar, de se locomover, de ver ou de não ver? É lógico que isso aí é muito subjetivo. Você olha uma pessoa e você faz um escaneamento dela, dá uma nota para a humanidade dela, dá também para outras coisas, religião, cultura, gênero, etc. e tal. Mas se você for olhar para o modo como esse corpo se apresenta para você, você faz uma nota e você geralmente dá uma nota mais baixa, não que você admita nem para você muitas vezes, para alguém que você tem a sensação que falta algo naquele corpo. Uma pessoa que é cega, uma pessoa que é surda, uma pessoa que tem deficiência intelectual, uma pessoa que ainda... Basta que uma criança nasça com uma mancha cabeluda no rosto e quem vai visitar já não sabe mais o que falar. Não pergunta se está mamando bem, se nasceu de cesariana ou parto normal. A gente tem uma cerimônia tão grande com essa humanidade a qual nós pertencemos que é absurda a cerimônia, que nós não conseguimos reconhecer como legitimamente humano alguém que nasce com alguma doença, com alguma feiura, com alguma coisa que nos parece estranha para o nosso padrão. Humanamente, eu não estou nem entrando nas outras questões. E a gente lança esse olhar. Esse olhar do preconceito, ele é lançado pelo olhar. Por isso que eu digo que a comunicação acessível, ela não é só uma questão de tecnologia. O corpo da gente é uma tecnologia. O olhar da gente é uma tecnologia. E nesse olhar a gente conta tudo. E não conta coisas boas, geralmente. Porque nós temos muitas sombras. Todas as pessoas têm sombras. Mas diante de alguém que nós consideramos que está em desvantagem por qualquer razão, nós somos muitas vezes... Ainda que expressemos amor, na verdade somos cruéis. As pessoas amam e discriminam ao mesmo tempo. Você pode amar perdidamente uma pessoa e discriminá-la nos seus direitos. Pode passar, Laura, por favor. Vive no mundo mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência que estão excluídas do que se planeja para o futuro. Ou seja, estamos fadados a um futuro insustentável porque não há vida sem sustentabilidade. Não há sustentabilidade sem inclusão, não há inclusão sem acessibilidade. E, portanto, não há sustentabilidade sem acessibilidade, especialmente sem ampla, diversificada e sistemática oferta de acessibilidade na comunicação. Pode passar, Laura, por favor? Quando a gente fala em uma comunicação acessível, a gente tem que garantir 2 direitos, sempre. O direito de se comunicar, se eu quiser expressar uma opinião, por exemplo, e o direito de ser comunicado, ou ser comunicado. São 2 direitos. Muitas vezes as pessoas oferecem acessibilidade num direito só, geralmente no direito de você contar o que você está fazendo para alguém que você acha que precisa saber. Então a comunicação acessível não é para você, para que as pessoas sem deficiência contem para as pessoas que precisam de acessibilidade comunicacional o que elas estão pensando ou fazendo. É muito mais ao contrário, é para que o mundo finalmente consiga receber conteúdos que estão esquecidos e nunca foram liberados da enorme população de pessoas com deficiência e outros grupos que não conseguem até hoje contribuir para o futuro da nação. Então, é o contrário do que geralmente a gente pensa. O objetivo da comunicação acessível é promover e registrar uma das histórias mais reconhecidas entre todas, a história da comunicação entre pessoas com e sem deficiência no mundo. Essa história não tem documento dela, pouquíssimo documento. E ela não aconteceu de fato ainda, muito esporadicamente. Quantos eventos com plena acessibilidade vocês costumam ir? Muito poucos. Não é só uma questão do Brasil, é uma questão do mundo ainda.
Pode passar, por favor? E aí, a comunicação acessível, ela gera uma ruptura no tempo. E é tão forte isso, porque é como se a gente não tivesse condições mais. A gente perdeu a banda larga para conseguir, de fato, participar de uma comunicação que não discrimina algumas condições humanas. E quando essa comunicação começa a acontecer, é um incômodo tão grande, é uma sensação de perda de tempo, de alguma coisa que é inóspita, tosca, bobinha. Uma vez, há muitos anos, em 2004, quando o Brasil estava fazendo o primeiro decreto que falava de acessibilidade comunicacional, decreto 5296, eu fui chamada para participar de um grupo de trabalho que estava discutindo esse decreto. E era um auditório em Brasília, muito grande, assim, meia-lua. E quando eu fui apresentar o resultado do trabalho que eu tinha feito no meu grupo, quando eu comecei a falar, tinha uma pessoa bem lá no canto, que tinha uma sequela por falta de oxigenação, que antigamente a gente chamava de paralisia cerebral. E ele fez um sinal para mim que ele queria falar, e eu me aproximei dele assim, e ele fez com muita dificuldade. Demorou muito, ele finalmente falou o que eu entendi que era: eu quero fazer uma pergunta para as pessoas surdas. Só que as pessoas surdas estavam no outro extremo com os intérpretes. E aí eu pensei rapidamente, o que seria mais inclusivo? Eu falei, seria eu andar até lá? Não, seria elas, as intérpretes, os intérpretes, andarem até ele. Ele repetiu a pergunta para elas, para eles, os intérpretes. Eles voltariam para onde estavam as pessoas surdas, passariam para as pessoas surdas, que dariam a resposta para eles, e eles andariam até o outro lado para passar a informação. E assim foi feito. Os olhares das pessoas na plateia me imploravam para aquilo acabar logo, porque parecia um tempo tão desperdiçado. E aí foi feito. Intérpretes foram até ele, ele fez a pergunta, intérpretes voltaram, passaram para os surdos conversaram entre si, passaram para as intérpretes voltaram para... Sabe o que ele falou? Mas não foi nada disso que eu perguntei. E a gente repetiu, vocês imaginem, é quase uma dor insuportável. Mas as pessoas que organizaram o evento, tudo com hora marcada. Você garantir acessibilidade comunicacional, o tempo muda. E quando o tempo muda, a primeira sensação que a gente tem é que a gente não aguenta a velocidade de uma comunicação que não discrimina algumas condições humanas, por qualquer razão. Então, a verdade é que nós não estamos confortáveis, eu imagino, com essa velocidade que aumenta cada vez mais e nos obriga a correr. Mas a gente vai levando, né? Vai levando. Mas aí quando uma pessoa com deficiência ou alguém com baixa definição, alguém que precise de uma freada nesse tempo surge, a tendência é você ficar com muita raiva dessa pessoa. Eu estou falando de mim também, porque embora eu esteja aqui falando para vocês, eu também fui criada para ser uma pessoa, para correr. O bom palestrante hoje é aquele que em 5 minutos fala tudo, né? Ele põe um gráfico, enquanto as pessoas leem o gráfico, ele fala alguma coisa muito rapidinha, ele é maravilhoso. Não, isso não é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que está discriminando algumas condições humanas porque pediram que ele fizesse assim, e todo mundo faz assim, e assim a gente segue. Quando a gente começa a oferecer acessibilidade, muitas vezes acontece de que as pessoas que precisam de acessibilidade ficam com raiva de quem está oferecendo, porque estão tão habituadas a terem seus direitos negados, que quando você oferece o direito incomoda. Eu já passei por isso mais de uma vez de alguém falar que o meu direito de acessibilidade que está sendo oferecido está se tornando um incômodo. E aí a gente faz o que com isso? Segue a lei, que é a inovação que a escola de gente pratica, é só seguir a lei. Ou a gente não segue a lei e vira cúmplice e refém também, muitas vezes, as pessoas com deficiência, que habituadas a não terem seus direitos garantidos, começam a achar que é até natural que seja assim. A habilidade comunicacional é a estratégia que irá garantir participação ampla de todas as pessoas que existem em um novo tempo de comunicação. Com a acessibilidade comunicacional, a gente vai entrando num novo tempo de comunicação. Esse sim o verdadeiro,
O verdadeiro tempo de comunicação é aquele que não exclui modos legitimamente humanos das pessoas se comunicarem, porque quem é humano tem uma comunicação humana. Toda comunicação humana tem o mesmo valor humano. Então a gente não pode escolher humano nem escolher forma de comunicação humana. Ou então a gente assume e fala claramente: aqui eu não quero que entrem pessoas assim, assim, assim. Não quero que elas participem. Pode tratar com carinho, tratar com amor, sorriso bonito, olhos brilhando, mas sem acessibilidade é tudo falso. Pode passar, por favor. Bom, o conceito de sociedade inclusiva ele foi estabelecido pela ONU em 1990. E ele diz ainda, embora eu não tenha ouvido falar mais nele, que toda pessoa tem o direito de contribuir com seu talento para o bem comum. Ah, mas isso é óbvio. Sim, mas se a pessoa só mexe um olho, para ela, geralmente, o pensamento que ela recebe é que ela é um problema, um ônus para a sociedade. Como é que você garante que uma pessoa que tem uma deficiência considerada tão grave possa contribuir? Fazendo com que ela possa participar. Não existe democracia sem acessibilidade, sem participação. Não existe participação sem comunicação acessível. Esse é o grande link que as pessoas precisam começar a praticar, a exercitar. Democracia, participação, inclusão, acessibilidade. A palavra inclusão também é muito mal utilizada, porque você só pode dizer que alguma coisa é inclusiva. Inclusive é o quê? Aquele que dá conta de todas as pessoas que existem. Eu nem uso a expressão inclusão social, inclusão econômica, inclusão cultural, porque na verdade eu acho que inclusão é um conceito que é maior que tudo, não tem que adjetivar depois. Inclusão é tudo que eu faço dá conta dos seres humanos que existem, se eles quiserem participar. Ninguém é obrigado a vir aqui, mas se é público e gratuito, se chegar aqui tem que ter acessibilidade. E aí, o conceito de inclusão... Ah, tá aqui. Já falei. Calma, Cláudia. Não fica ansiosa. Não fica ansiosa. O conceito de acessibilidade ele é a base do conceito de inclusão. Nada pode ser inclusivo se não for plenamente acessível. Agora, tem coisas que são plenamente acessíveis e não são inclusivas. Por exemplo, pode ter um super evento de pedófilos, plenamente acessível. Tem libras, tem legenda, tem audiodescrição, mas não é inclusivo, é só acessível. Aliás, esse povo que fala de que a gente não considera inclusivo é muito ligado em acessibilidade mais do que o povo que pensa e gosta de falar de inclusão. Nas redes, eu vejo tantos cursos no LinkedIn sobre inclusão, tudo sem acessibilidade. Nada disso existe. Então, ao usar o adjetivo inclusivo, lembrem-se que só pode ser usado quando há plena acessibilidade. Pode passar, por favor, Laura? Essa questão da comunicação é muito forte na minha vida, porque, por causa desse dia daí, em 1969, eu morava no Grajaú, aqui no Rio, né, no bairro de Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu tinha 11 anos e os homens foram à Lua. A humanidade foi à Lua, na verdade, né? Não os homens, a humanidade foi à Lua. E naquele dia, o meu pai, que era historiador, e a minha mãe, professora também geógrafa, acordaram eu e meu irmão de madrugada para ver o homem andando na Lua. Nenhuma outra criança da região tinha sido acordada pelos pais, porque foi de madrugada, mas os meus pais acordaram a gente. No dia seguinte, eu andava pelo Grajaú falando: eu estou tão emocionada, como é que eu vou contar para os astronautas que eu estou emocionada? Eu queria contar porque eu estava emocionada. E falei para o meu pai, pai, eu quero falar da minha emoção para os astronautas. Ele falou: claro, isso é importante. Ele poderia ter falado: minha filha, a gente vai num lugar que não tem nem telefone, país subdesenvolvido, os homens mais importantes do planeta. Eu poderia ter feito uma conversinha boba comigo. Mas ele falou: mas isso é muito importante, filho, escreve a carta. Eu escrevi a carta, que eu tenho até hoje. A minha tia, que trabalhava na Embaixada Americana, traduziu a carta para o inglês. Mandamos para os astronautas e meses depois eles me responderam. Mandaram essa foto autografada atrás com uma mensagem. Naquele dia eu me senti tão pertencendo ao mundo, porque eu havia me comunicado com as pessoas mais importantes do planeta. Aquela comunicação me deu uma sensação de que eu era capaz de tudo. E naquele dia nasceu a pessoa que hoje está falando aqui com vocês.
e que, lógico, não entendia nada de comunicação acessível, mas que eu fui começando a juntar tudo e percebi, em 1991, que eu era uma jornalista que achava que era boa, mas na verdade era muito bobinha. Eu era chefe de reportagem da revista Pais e Filhos, que naquela época era uma revista muito importante, e eu me achava ótima jornalista, até que eu fui fazer uma reportagem sobre síndrome de Down. E quando eu comecei a conversar com pessoas com síndrome de Down, eu percebi que eu não era a jornalista boa que eu imaginava, porque quando eu escrevia, por exemplo, sobre dicas de amamentação, eu nunca imaginava que essa mãe pudesse não ter braços, que o bebê pudesse ser cego, que o bebê pudesse ser surdo, que o bebê pudesse ter hipotonia e não conseguisse mamar. Eu falava de bebês típicos, ou seja, eu era ingênua, eu era bobinha, eu era bem bobinha. Então eu tive uma revolução interna. E outra coisa que me chamou a atenção é como deve ser você viver com síndrome de Down num mundo pautado pelo valor do intelecto. Tudo que a gente faz é pautado pelo valor do nosso intelecto, né? Mestrado, doutorado, passar uma prova na escola, matemática, português, sei lá o quê. Qualquer coisa que se faça, se trabalha, se faz um concurso, tudo é em função da nossa inteligência. Imagina como é você viver num mundo onde as pessoas olham para você, associam pela sua fisionomia que você tem um cérebro que se diz um intelecto que anda mais lentamente, e esse olhar de menos-valia frequentemente é dado. Imagina o esforço que se faz para superar esse olhar, se comunicar e ter o seu saber valorizado e reconhecido como importante para a sociedade. Olha o trabalho que dá, olha o processo cansativo e longo. E aí, naquele dia, juntando com a experiência dos astronautas, quando eu fiz essa matéria sobre síndrome de Down, eu saquei que eu tinha que fazer uma revolução interna. E como eu já tinha esse desejo de trabalhar com comunicação, já era jornalista, eu juntei uma coisa à outra e comecei a me interessar por inclusão da síndrome de Down, comecei a estudar outras deficiências, e depois cheguei ao conceito de inclusão em 1994. Era um outro conceito que estava na moda antes, era de integração. Muita gente faz integração e chama de inclusão. Integração é o seguinte: você que tem limitações, você pode chegar na escola, você pode chegar no trabalho, vamos ver se dá certo. Mas se não der certo, eu tentei. Isso é integração. E integração não é inclusão. Inclusão é, não existe dar certo. O mundo tem que ser construído para as pessoas que existem. E ponto. E tem que dar certo. O que a gente tem que mexer nos orçamentos. Para você fazer inclusão e acessibilidade, você tem que ter um orçamento que não discrimine. Os orçamentos que a gente tem são todos quase de discriminação. Então, hoje nós sabemos quanto custa discriminar uma parcela enorme da população. Agora temos que saber quanto custa não discriminar. Pode passar, Laura, por favor? Bom, isso aqui são alguns prêmios que nós recebemos. Pode passar. Bom, eu vou abrir um espaço para perguntas, mas eu queria apresentar para vocês antes, aqui, nosso aplicativo Vem Cá. O aplicativo Vem Cá da Escola de Gente foi lançado em 2019 com o objetivo de fazer com que as pessoas que precisem frequentar a cultura com acessibilidade, naquele tempo era só no presencial, pudessem encontrar por meio de buscas tudo que estava acontecendo no Brasil. Então, se eu quero saber assim, será que sábado em Macapá, onde é que tem um show de capoeira, uma orquestra sinfônica com audiodescrição e banheiro acessível? O aplicativo dá. Se ele for alimentado. A gente notou que os produtores, que era o nosso público principal, de colocar tudo com acessibilidade, basta ter uma acessibilidade ou ser gratuito, porque a gente considera que a acessibilidade também inclui a questão econômica e financeira, porque 80%, um pouco mais até das pessoas com deficiência no mundo, vivem nas regiões de pobreza dos países em desenvolvimento como o Brasil. Então, como você vai falar de acessibilidade sem falar também de pobreza, etc. e tal? E hoje a gente associa uma outra questão. Quando a gente fala de pobreza, a gente está falando de deficiência. Quando fala de deficiência, está falando de pobreza e está falando também de raça, de racismo estrutural. Esse pensamento
de que não dá para falar de deficiência sem falar de pobreza, sem falar de raça, é um pensamento construído desde 2005 pela Escola de Gente, mas que ganhou muita força no ano passado, depois que a gente ficou muito próximo do movimento Vidas Negras com Deficiência Importa, que deu para a gente uma grande expansão de todo o conteúdo que a gente já trabalhava, mas não com essa força toda. O Vem Cá, quando começou, ele foi lançado em setembro de 2019, teve 20 mil downloads. Depois, se vocês quiserem baixar o Vem Cá, ele é gratuito, serve em qualquer telefone, nas 2 lojas, é só botar Vem Cá que ele aparece. Na pandemia, ele ficou, quando veio a pandemia, tudo virtual e só cabia no presencial. A gente então percebeu que o Vem Cá, por ser plenamente acessível, ele era algo que tinha uma responsabilidade social maior do que a gente imaginara no início. Então, reformulamos todo o Vem Cá. Hoje ele tem um espaço para que profissionais que trabalham com acessibilidade possam se cadastrar para se receberem oferta de trabalho. Ele também tem ações no online, então você pode procurar o que é virtual, o que é presencial. Ele toda semana no Instagram da Escola de Gente, nos stories, a gente bota tudo que tem no Vem Cá de novo. Ele tem, pode passar por favor, Laura? O Vem Cá, ele ganhou 2 prêmios já. Ele ganhou um prêmio da ONU em Viena, como uma das melhores práticas do mundo, projetos mais inovadores do mundo na área de inclusão. Ele ganhou outro prêmio da ONU, da Andesa ONU, como uma das 400 melhores práticas do mundo. O objetivo do Vem Cá é fazer com que as pessoas com deficiência e outros grupos possam se planejar para desfrutar da cultura. Não é assim, tem acessível, vamos falar, vai ter um espetáculo de teatro acessível naquele dia, naquela hora, as pessoas com deficiência têm que sair correndo para ir para lá. Não é assim que a vida toca. A pessoa com deficiência, a pessoa que não tem como pagar o ingresso, a pessoa, uma pessoa muito idosa, falando não que eu sou idosa, mas não consigo, não estou precisando de uma acessibilidade clara, alguma sim, mas assim, uma pessoa que quer levar o seu neto no circo e quer saber se aquele circo tem um banheiro acessível. Isso é importante, com antecedência, está tudo no Vem Cá. Aí ele foi lançado, essa história eu já contei, ele foi relançado em 2021, pode passar por favor, Laura. Aqui tem essa acessibilidade no Vem Cá, depois a gente pode mandar para vocês, quem quiser ver com mais calma. Pode passar a trajetória dele, pode passar. Aqui as funcionalidades todas no online, no presencial. E vou passar para vocês agora um filmezinho de 30 segundos, também com plena acessibilidade, que a gente passou na TV Globo quando o Vem Cá foi lançado em 2019. Ele já está muito mais expandido, mas só para vocês terem uma ideia de como foi o lançamento dele. Pode passar, Laura, por favor. A acessibilidade encontrou a cultura. Baixe Vem Cá, o primeiro aplicativo de entretenimento acessível do Brasil. Baixe Vem Cá, sem acessibilidade, a arte não vive. Escola de Gente. E agora o Vem Cá está sendo palco do nosso projeto mais novo, que é o Festival ETA, Festival de Esquetes Plenamente Acessíveis, que a gente está com as inscrições abertas e vai começar a ser veiculado na TV Globo o filme do ETA. Pode passar, por favor? E toda a inscrição do ETA é feita dentro do Vem Cá. Num palco, 5 pessoas brincam com a logo do ETA. Entra pra cena, entra no festival, teatro inclusivo e acessível, é pra geral. Se inclui, inscreva-se na dança, de mostrar sua arte, seu talento. Viva o Teatro Brasileiro de Direitos, juntamos arte com respeito. Baixe o web, vem pra cá e se inscreva. Entra pra cena, entra no festival, teatro inclusivo e acessível, é pra geral. E se vocês quiserem se inscrever no ETA, o objetivo é que a Escola de Gente tem um grupo de teatros, inclusive os CISOs,
que foi criado em 2003 e que é um grupo de teatro também já premiado muitas vezes fora do Brasil, porque ele se apresenta, primeira vez que ele se apresentou com dinheiro de verdade por Lei Rouanet foi em 2007. Antes, o que a gente fazia era meio improvisado, mas em 2007 ele passou a se apresentar com livros, com audiodescrição, com legenda, desde 2007, tudo junto ao mesmo tempo. A gente não inventou nada, o que a gente fez foi juntar tudo e botar para fazer, estenotipia, tudo. E esse grupo agora, que está com a gente até hoje, são pessoas que estão brilhando por aí, continuam no grupo, já está na 7ª geração de atores e atrizes. A gente vai ensinar para as pessoas interessadas como fazer um teatro acessível no online e também nos temas de inclusão de direitos humanos. É muito difícil você fazer graça com temas de grupos, de temas relacionados a grupos vulnerabilizados, né? É muito arriscado, muito perigoso você fazer graça com isso. E a gente sempre fez e a gente quer ensinar não só a questão do conteúdo, a questão da dramaturgia, como a questão da acessibilidade do online. No dia 2 de abril de 2020, a pandemia tinha acabado de fechar o Brasil. O Brasil fechou em 12 de março, 13 de março mais ou menos, né? E aí a gente quis fazer uma live. Todo mundo começou a fazer live, algumas tinham livros, outras tinham descrição. A gente quis fazer a primeira live acessível, com libras, legenda e audiodescrição. Tudo ao mesmo tempo e ao vivo. E a gente descobriu que nenhuma plataforma permitia, como até hoje não permite. E aí a gente criou uma solução para isso, que a gente deu o nome de hiperconexão inclusiva. Uma solução integrada que une várias plataformas, que também foi premiada pela ONU. E nesse ambiente que a gente criou, a gente realizou então a primeira live plenamente acessível da internet brasileira em 2 de abril de 2020, já sobre saúde mental na pandemia, que a gente achava que ia acabar em meses, mas a gente já falava de saúde mental. Depois fizemos a primeira live acessível na internet brasileira para crianças. A criança ficou sem entretenimento com acessibilidade. Aí fizemos uma live e foi muito interessante. Essa é uma das experiências mais interessantes que eu já tive na Escola de Gente, foi essa live plenamente acessível para crianças. E depois fizemos o teatro acessível ao vivo, à distância. Cada ator ou atriz no lugar do Brasil ou do mundo, interpretando. Os figurinos, por exemplo, eram os filtros da internet. Foi muito interessante. Então, a gente quer contar isso agora e ensinar para as pessoas como fazer tudo isso. Então, estou fazendo uma propaganda do nosso projeto, se vocês quiserem divulgar, agradecemos. E agora eu vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho. Se quiserem. Não tem aquele biscoitinho, mentirinha para dar para alguém, a primeira pessoa que faz a pergunta. O livro não pode, todo mundo está ganhando livro, né? Esse livro aí, vocês veem que ele tem QR Code, né? Esse QR Code, dentro a gente avisa que tem um QR Code, mas vocês podem avisar para as pessoas que precisam do QR Code. Ele está em vários formatos. Ele está em Daisy, que é um formato que agora está desativado, né? Porque era algo muito interessante que o MEC tinha oferecido, que era a construção dessa forma do Daisy com acessibilidade. Ele está em doc, ele está em PDF, ele está em áudio. E cada vez que você troca, que a gente troca o patrocinador do livro, a gente tem que refazer todas as acessibilidades também, porque tem a descrição das logomarcas, a descrição de tudo. Quando você começa a praticar acessibilidade, se abre um mundo tão bonito, tão grande, tanta aventura, é tão desafiador, que eu acho maravilhoso. Cláudia, eu quero fazer uma pergunta. Um projeto teatral, né, um projeto como esse que a gente viu hoje aqui, né, com exposição, quais são as ferramentas de inclusão e de acessibilidade? E qual é a diferença delas? Assim, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Você fez uma pergunta muito boa, porque eu acabei não explicando o que é inclusão, assim, no sentido, a comunicação acessível e a comunicação inclusiva. A comunicação acessível é essa, e a solução para esse belíssimo roteiro, essa belíssima execução que eu acompanhei hoje, ela tem que ser pensada, porque
não existem recursos de acessibilidade, mas quando eles se juntam, não dá certo se não tiver uma gestão das acessibilidades e mais gente pensando na solução. Porque acessibilidade é como se você vai exercitando uma musculatura nova. Quando a gente começa a fazer a malhar, dói pra caramba, não dói os músculos? Então, pensar acessibilidade e inclusão é também um exercício de banda larga, de musculatura. É uma coisa nova que você nunca fez, você começa a fazer, incomoda, quer desistir. Depois vai fazendo, vai dando maior tesão, maior prazer. Então, a acessibilidade é assim, tem que sentar, olhar, ver o que tem para descobrir o que é melhor para esse projeto de vocês. Agora, o que seria uma comunicação inclusiva? Comunicação inclusiva é aquela que, além de acessível, tem fins inclusivos. O que são fins inclusivos, né? Fins inclusivos são fins constitucionais, fins de direitos humanos, coisas que não agridem as pessoas, que não discriminam. Então, eu acho assim, eu sei que tem algumas acessibilidades importantes na peça, mas se você quiser colocar mais acessibilidade, ela vai ser inclusiva naturalmente, porque ela tem um propósito de construção, de valores, de memória, ela tem um propósito que você pode dizer que é inclusivo. O que falta são mais acessibilidades. Quais? Tem que sentar você com a sua equipe, como você mesmo falado com todo mundo, e pensar o que é melhor. E vão surgir ideias muito melhores do que aquelas que a escola de gente já teve. E quando todo mundo se junta para pensar, a coisa caminha. Basta vocês verem como é que a tecnologia, cada mês, tem atualizações. Esse Messenger tem atualização quase que diária, porque é muita gente pensando para ele evoluir. Com acessibilidade, quase ninguém pensa para ele evoluir. A tecnologia vai no caminho inverso. A tecnologia da internet, as plataformas, elas contribuem para mais exclusão. O aplicativo Vem Cá, ele é uma coisa muito cara, porque a gente tem que sair correndo atrás dos avanços tecnológicos que não são acessíveis para manter o Vem Cá acessível, dá um monte de problema, porque a gente não tem parceiros, na verdade. Porque qual é a dificuldade da acessibilidade? É o encontro delas. Porque se você não pensar bem, uma atrapalha a outra. No mundo híbrido está acontecendo isso demais. A gente participou do lançamento da Frente Parlamentar Mista da Criança e do Adolescente em Brasília, e a Escola de Gente foi lá e ajudou a botar tudo, combinou tudo certinho, orientou, eles pagaram, o Congresso pagou, mas a gente ajudou a orientar. Explicamos tudo. Na hora que o evento começou, deu tudo errado do ponto de vista híbrido. Por quê? Porque os fotógrafos ficavam na frente do intérprete, então quem estava na internet não conseguia ver o intérprete na internet. Então, assim, são detalhes. Então, aí a gente reclamou com o fotógrafo ficou uma fera. Reclamamos com a assessoria de imprensa e ficou mais chateada ainda, porque para eles o importante é que aquilo circule. Se está excluindo uma parcela enorme da população, não é importante. Então, assim, a gente agora tem que ficar mais atento a evento. O evento acessível no mundo híbrido, porque antigamente a internet era pouquinha coisa, né? O que valia do presencial. Aí inverteu na pandemia, a internet cresceu. Agora no mundo híbrido, a internet tem um valor que não tinha antes. Então não é a soma do mundo presencial, mas o mundo online. O mundo híbrido precisa de uma outra inteligência para garantir a acessibilidade bem. Mas isso é uma coisa que nós também estamos aprendendo a fazer agora. Nós também estamos voltando para o mundo híbrido agora e percebendo que é isso, é uma nova inteligência muito mais complexa. Quando os eventos são filmados, o que você precisa ter? Talvez, eu acho que tem que ter 2 intérpretes de Libras. Não pode aproveitar o que está no palco, porque senão algumas fotos não serão feitas. Não fica muito bom também, eu acho. É a estereotipia, enfim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é porque o que eu posso dizer é que tem que sentar, pensar e ver o que precisa fazer. Eu vejo que você já tem muitas coisas, mas o que mais pode fazer é uma construção coletiva. Agora, a gente botou agora, por exemplo, no projeto do MINC, um aditivo de linguagem simples. Está dando uma confusão, porque não está nas rubricas de linguagem simples. Não está. E a verdadeira linguagem simples, ela tem que ser
validada por pessoas com deficiência intelectual. Então, esse edital do ETA, que está nas ruas, se vocês entrarem no ETA, vocês vão ver, ele foi lançado em 14 formatos acessíveis. Nós nunca tínhamos feito isso, porque nós fizemos o edital em linguagem simples, foi 2 meses para fazer esse projeto que vocês estão apoiando, que a Pri está apoiando. Nós levamos 2 meses construindo o edital em linguagem simples, com a validação de um homem e uma mulher com síndrome de Down, mais 3 pessoas juntamente com eles. Então, assim, depois que ficou pronto, a gente pegou esse edital em linguagem simples e fizemos. Nara, você que sabe, conta você. O edital de linguagem simples, ele está em vídeo, com audiodescrição, legenda e libras. Ele está somente em áudio. Ele está em TXT, PDF, DocX. E aí ele também tem a versão dele em braille e também tem a versão, acho que é braille. Impresso em braille, impresso em tinta, mas tudo isso. Então, foi um exercício para a gente tão grandioso, assim, para toda a equipe, porque quando você achava que tinha resolvido alguma coisa, não. Por exemplo, a gente tinha pensado em fazer o vídeo de um jeito que o pessoal da linguagem simples falou, não vai adiantar, vai atrapalhar a gente. Como é que a gente ia fazer o vídeo? A gente, na verdade, porque para a linguagem simples, o ideal seria que não tivesse a audiodescrição. Por quê? Porque entrou 2 áudios, a narração do próprio edital, mais a audiodescrição, e isso poderia levar a alguma confusão. Então, por isso, a gente disponibiliza também somente em áudio. Então, você tem um vídeo para aquelas pessoas que precisam de libras e audiodescrição, e você tem um somente em áudio, e aí você tem o braille, e aí você tem ele em vários formatos para que os ledores de tela possam ler. Nesses formatos que os ledores de tela podem ler, tem a descrição de tabelas, de tudo que está constando de material visual do próprio edital. É o primeiro edital que a gente faz na vida, inclusive, como organização, que também foi um trabalho muito grande. E aí, olha só que interessante, nós temos uma funcionária, uma pessoa que trabalha, uma jornalista na escola de gente, que ela tem um aspecto, uma situação de espectro autista. E aí, eu tinha colocado, porque esse edital ele vai dar dinheiro em prêmios, ele vai dar também um curso para os 24 selecionados, né? E aí eu tinha colocado no edital que seria proibido participar do curso com a tela fechada. Só que essa funcionária falou, Cláudia, mas para mim a tela fechada é recurso de acessibilidade, é quando eu me foco. E eu falei, que beleza, não sabia, tirei isso do edital. Então, assim, o aprendizado, o quanto que a gente atrapalha as pessoas, é muito grande, a gente não tem noção de como a gente é excludente. Não que a gente queira ser, mas a gente foi criado para excluir, foi criado para segregar, não importa que profissão a gente tenha. A prática, o impulso que vem primeiro é da segregação. Infelizmente, essa é a verdade. Estou falando isso também para mim, porque não é porque eu estudo isso, trabalho com isso, que eu deixei de ser a pessoa que eu sou. Se eu relaxo, eu posso falar uma coisa muito errada, porque eu também fui criada para, como dizer, hierarquizar condições humanas, fazer uma escala de quem é melhor, quem tem 2 pernas que andam bem, vale mais do que só tem uma perna. Eu também fui criada assim, não porque meus pais fossem ruins, mas porque eles também foram criados assim, e esse é o senso comum. Como a gente muda o senso comum? Como a gente vai à frente? Nós estamos trabalhando agora bastante junto ao governo federal, que está muito ruim em relação à acessibilidade, está mais atrasado do que era antes. É um esforço enorme de mexer em tudo isso, que é um governo que eu acredito, mas que está falhando bastante em termos de acessibilidade. E é um esforço grande. Eu queria fazer uma pergunta agora que você falou sobre isso. Você acha que, assim, vou trazer para o Rio, que a gente está mais acostumado. Você acha que o Rio falta mais acessibilidade ou inclusão? Fazendo uma paralela com Eu acho que o Rio falta tudo, né? Mas o Rio falta muita comunicação acessível.
Eu vejo que a comunicação acessível falta em todos os lugares do mundo. Eu não posso comparar, mas é que eu acho que o Rio, ele em geral, ele é tão caído assim nas coisas, né? Mas eu acho que o Rio não é inclusivo, porque se não tem acessibilidade plena, não é inclusivo. E tem muito pouca acessibilidade. E é muito fragmentado ainda. É assim, um dia oferece uma acessibilidade, outro dia oferece outra. E a gente criou o Vem Cá, sabe por quê? Porque a gente começou a receber... O primeiro projeto de Lei Rouanet que eu inscrevi, ele foi totalmente... Eu já inscrevi o projeto de Lei Rouanet em 2007, o primeiro, com acessibilidades todas. Ele foi todo cortadinho, briguei muito com a Lei Rouanet, acompanhei, depois ganhamos a Ordem do Mérito Cultural da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, pelo nosso empenho em fazer tudo com acessibilidade. A gente trabalha muito com livro acessível, com teatro, várias coisas, campanhas midiáticas, exposições circulantes, tudo com plena acessibilidade. E aí, a Lei Rouanet, principalmente, ela evoluiu muito, né? E as pessoas começaram a fazer alguma coisa com acessibilidade mais frequente, né? O Cinema Falado é uma das empresas que primeiro fez no Rio de Janeiro, né? Acho que no Brasil também, né? Todo. E a gente começou a ver mais tarde, antes já se fazia, o Cinema Falado já fazia, mas a gente começou a perceber que em 2018 e 2019 começavam a ligar para a escola de gente na sexta-feira falando: você tem 20 surdos, você tem 10 cegos, amanhã eu vou fazer minha peça. Eu falei: não é aquilo que você vai mobilizar pessoas com deficiência, eu não tenho esse registro aqui. Então a gente resolveu não desanimar os produtores que estavam começando a fazer alguma coisa, mas também fazer com que as pessoas com deficiência soubessem que já tinha muita gente, não muita gente, mas mais gente fazendo alguma coisa. Por isso que surgiu o Vem Cá, para ser uma ponte entre tudo isso. Só que a gente não contava que, na verdade, as produções fossem hesitar tanto em preencher o Vem Cá. Então, hoje a gente tem uma pessoa que preenche, que trabalha colocando eventos com acessibilidade ou gratuitos no Vem Cá. No presencial, se for gratuito, a gente coloca, mesmo que não tenha nenhuma acessibilidade. Agora, se for virtual, não basta ser gratuito, porque quase tudo é gratuito no virtual, né? Tem que ter pelo menos uma acessibilidade. Mas em relação ao Rio, eu acho que o Rio é uma cidade que não tem governantes que gostem da cidade, né? Parece que as pessoas que estão no Rio... Bom, não é só o problema do Rio, mas o Rio eu acho que é mais sério, pelo menos no Rio a gente sente mais de perto, né? E uma vez, em 2000, a gente criou a Lei Nacional do Teatro Acessível, que foi sancionada, passou pelo Congresso, foi sancionada em 2017, eu acho. E antes, quando a Marta Suplicy era relatora ela estava no Senado, ela era ministra da Cultura. Ela veio aqui no Rio, no teatro, no Ipanema, eu acho, para fazer o lançamento comentar o teatro. Não tinha sido aprovada a lei, que estava tramitando no Senado. E o teatro não tinha nenhuma rampa, não tinha nada para subir. Que acho que acabei de ver que aqui também não tem, né? Desculpa. É por trás, tem, né? Tá, obrigada. Tem tudo. Ótimo. Obrigada, Ana. Antes que eu me excedesse. Obrigada. E aí, esqueci o que eu ia falar. O que era, Ana, que tem que contar? E o que a gente fez? A gente construiu uma rampa e deixamos a rampa lá de presente. Só que assim, no dia do lançamento, eu falei isso, que a gente tinha construído a rampa porque o teatro público não tinha rampa. E o secretário de Cultura estava lá, ficou até hoje bravo comigo. Mas lógico que a gente tem que falar, porque não pode ter um equipamento público sem acessibilidade. Tudo que é público tem que ser exemplar. Tem que ser assim, a coisa mais update do mundo, né? Claro, eu queria saber sobre o grupo São Fator de Deficiência, porque eu sou cega, eu era atriz e fiquei cega, e hoje em dia estou me formando em jornalismo. Meu pai. Não vi. Boa noite, gente. Cláudia, é o seguinte, é que eu sou uma mulher cega, eu fiquei cega há 10 anos atrás, e eu fazia teatro, me formei profissionalmente,
E hoje em dia estou me formando em jornalismo e eu me interesso muito por teatro. Eu vou sem audição, eu vou com, em todos os eventos culturais eu estou. E eu queria saber sobre o grupo, os seus inclusos, se tem pessoas com deficiência atuando, né? E saber mais sobre o ETA, porque, curiosamente, uma colega minha da faculdade que faz psicologia, ela sabe do meu amor por teatro, ela me mandou o edital do ETA. E aí eu achei muito coincidência, eu queria saber mais sobre o ETA, se é para grupos com pessoas com deficiência atuando, ou é só para peças com pessoas sem deficiência, mas com recursos de acessibilidade. E queria saber também do grupo CISOs Inclusos, se tem vagas para atores com deficiência como eu, assim, e não se sabe se pode retomar a carreira ou não. É uma questão. São mais 10 perguntas. Tem Maria. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Bom, obrigada mesmo. Olha, a escola de gente, ela entende que um ambiente que só tenha pessoas com deficiência, um ambiente que não tenha ninguém com deficiência, são ambientes anômalos. Só que se eu estou num ambiente que não tem ninguém com deficiência, eu não acho que é anômalo. Mas se eu estou num ambiente que só tem pessoas com deficiência e eu sou a pessoa sem deficiência, eu me sinto estranho. Por quê? Porque a gente nasce totalmente misturado. A gente chega no planeta Terra sem nenhuma ordem. E as pessoas são totalmente diferentes entre si, chegam ao planeta, ninguém sabe se segunda-feira, não existe pesquisa que diga quando nasce mais menino, mais menina, mais pessoa que vai ter uma orientação homoafetiva ou heteroafetiva. Não existe planejamento para quando as pessoas chegam ao mundo. E a gente acha que o desafio de fazer inclusão é seguir isso, é não querer organizar isso. Se você organiza a diversidade, você já sai da diversidade. E o medo que a gente tem é justamente entrar na diversidade sem querer organizá-la. Então, o grupo, quando foi formado, ele foi aberto, ele foi criado dentro da Unirio pela Tatá, que é minha filha, Tatá Werneck, que a escola de gente tinha nascido na garagem da minha casa. Ela entrou para a Unirio, ela falou: mãe, eu vou criar um grupo de teatro que já fale de inclusão com humor e tenha acessibilidade. E ela convocou os amigos da Unirio para criar esse grupo. Alguns estão com a gente até hoje, têm carreiras paralelas também com muito sucesso, mas estão com a gente até hoje. E a gente, quando abria convocação, a gente abria para qualquer pessoa. E as convocações para entrada no grupo, que a gente não faz há alguns anos, queremos fazer no 24, elas tinham plena acessibilidade desde a inscrição. Então, nós tivemos 2 pessoas com deficiência que participaram do grupo. A Moira, que está na TV hoje, né? Que é atriz. A Moira participou do grupo Os Inclusos CISOs. E a Fernanda Norato, com síndrome de Down, que passou no teste, mas esnobou a gente total. Disse que pensou bem, que estava muito ocupada, que não ia ter agenda para trabalhar com a gente, não. Agora, as pessoas que estão no grupo são as mesmas que estão, os atores e atrizes, porque, para nós, assim, você tem pessoas com deficiência, não basta ser ator ou atriz para entrar no grupo Os Inclusos. Não tem que ter deficiência, não tem que ter, mas tem que ser uma pessoa comprometida com a dramaturgia e com a inclusão. Você vê pessoas com deficiência que não defendem a inclusão, concorda comigo? Assim como você vê pessoas, atores e atrizes, que podem ser super talentosos, o humor é a marca do grupo, mas que não defendem a inclusão, ou defendem alguma coisa que eles chamam de inclusão, mas que não é inclusão. Então, assim, primeira pergunta sua. O grupo já teve atrizes, uma atriz, né, com deficiência, que foi a Moira. A gente não abre inscrição para fazer uma convocação pública do grupo. Já tem acho que uns 7 anos. A gente quer fazer agora. Por quê? Porque esses atores e atrizes, eles não são só atores e atrizes, eles estudam inclusão e fazem oficinas de teatro acessível. Então, assim, quem entra para o grupo tem que estudar muito. A gente não estuda só deficiência, a gente estuda gênero, raça, etnia, questão indígena. Porque não dá para você achar que pode falar de inclusão só estudando, que pode falar de deficiência só estudando deficiência. Não é o contrário. A interseccionalidade é a marca da escola de gente de tudo que fala de inclusão. Você não pode, eu, por exemplo, sou contra essa expressão PCD, porque eu acho que isso é uma coisa muito feia, porque assim, todo mundo se trata por sigla. Então, assim, para mulher
mulher idosa branca. Então seria uma M, I, B. Então eu tenho 3 M e B na minha sessão. Não, ninguém tem sigla. Por que só a pessoa com deficiência vai ter? Outra sigla que a gente tem, que é LGBTQIA+, é uma sigla política, aberta, com muita coisa acontecendo, muita coisa evoluindo dentro dela. Mas PCD é uma coisa quase que de contabilidade em relação a pessoas com deficiência. Então, a gente entende que a inclusão ela se baseia em 4 coisas para nós. Primeira coisa é a incondicionalidade. Se você acredita na inclusão, você tem que acreditar como meta de que todo mundo pode, de fato, contribuir com o seu talento para o bem comum. Não importa como é a sua deficiência, mas com recursos necessários, apoios necessários desde a primeira infância, você consegue. Lógico que num país que preferencialmente não tem tanta desigualdade como o Brasil tem, né, que prejudica bastante isso que eu estou falando, mas enfim, em termos de deficiência é possível. Então, agora quando você fala assim, a pergunta, você acha que uma criança fome? Nós queremos que ninguém passe fome no mundo, não é verdade? Mas a gente sabe que sempre alguém vai passar fome, mas eu não vou falar assim, minha meta é que 87% das crianças tenham comida, eu quero que 100% das crianças tenham comida, mesmo que eu saiba que isso nunca vai acontecer. A inclusão é a mesma coisa. Então, essa perspectiva da incondicionalidade é a base da inclusão. Se eu acho que eu posso escolher criança que vai estar na escola, eu não estou falando de inclusão. Escolher pessoa, escolher alguém em função da sua deficiência ou não, já não estou falando mais de inclusão. O segundo ponto é o critério. Se eu mudo o critério diante da deficiência, eu não estou mais falando de inclusão. Então, por exemplo, eu estava numa escola aqui do Rio de Janeiro com uma amiga que ia botar a filha com síndrome de Down na escola. A diretora da escola, uma escola na Zona Sul, super badalada, falou coisas incríveis sobre inclusão. A gente falou, nossa, que cabeça que essa mulher tem, pensa igual a gente, estávamos super felizes. Só que na hora que a gente estava se levantando para ir embora, ela falou assim, ai que bom que a Maria Cristina vai entrar aqui na escola, mas a gente já sabe que em algum momento ela vai embora, né? Ela vai saber, ela vai embora. A gente falou assim, ué, como assim? Ela falou, não, porque as crianças com deficiência, estudantes com deficiência, em algum momento não querem mais ficar na escola, preferem, acham que a escola não é mais boa para elas, elas têm que ir embora, a gente tem que deixar. A gente perguntou, mas qual é essa hora? Como é que você sabe? Ah, por exemplo, está no recreio, não quer voltar para a sala depois. A gente falou, e aí? E a hora que a gente chama os pais para ir embora. E se não for uma criança com deficiência? Aí a gente chama o psicólogo, você está com algum problema em casa. Então, repararam que mudou o critério? Quando você muda o critério, já saiu do âmbito da inclusão. Outra coisa, a inclusão não é para grupos que são minorias. A inclusão é para quem está em situação de minoria. E toda pessoa vai estar em situação de minoria. E nesse momento vai correr muito o risco de ser discriminado. Então, a inclusão, por isso que tem a expressão mundo para todos. O mundo para todos não é para todos, não é para todos mesmo, é para todos cada um, porque todo mundo vai precisar da inclusão. A pessoa mais linda do mundo, mais rica, o presidente das empresas, o melhor aluno, todos precisam de inclusão porque também são discriminados. E nesse ponto, eles estão numa situação pior, porque quem é discriminado todo dia, quem está numa situação de muita vulnerabilidade, sabe disso. Agora, uma pessoa que se sente agostosona, nem sabe que está sendo discriminada, não tem essa consciência. É como é prisioneiro. Olha, o aluno melhor da sala é um prisioneiro desse título. Vai que ele não quer mais estudar, a família não deixa nem a escola. Ele é um prisioneiro, como as crianças atletas que querem parar de nadar, também não podem muitas vezes, são todos prisioneiros desse super êxito. Então a inclusão ela é para todas as pessoas. Não existe aluno de inclusão, aluna de inclusão, não existe o diferente ou a diferente, porque todo mundo é infinitamente diferente. Isso são armadilhas. A palavra especial. A palavra especial é aquela palavra que você usa para disfarçar o quanto que você acha que aquela pessoa está ferrada. A pessoa está muito ferrada, ela chama especial, mas não é porque é especial, você quer disfarçar o que você realmente sente por aquela pessoa. Então, são cuidados. Então, para responder a sua pergunta, quero dizer que a gente vai fazer em 2024, é o que a gente pretende, uma convocação para novos atores e atrizes do grupo. Tudo com plena acessibilidade, pode ter deficiência, pode não ter,
mas a gente não cata pessoas com deficiência, porque isso não é do nosso feitio. A gente abre espaço e as pessoas com deficiência chegam. E se derem conta do teste, que tem o teste com os nossos atores, diretores, etc. e tal, e tiverem disposição para estudar, entrarão no grupo. Que é assim que a gente acha. Tinha 4 coisas da inclusão, eu falei só 3, né? Não esqueci da última agora. Puxa vida. Fica para a próxima. Mas espero que esteja. A Nara quer falar alguma coisa. Fala, Nara. O ETA. Olha, que bom que você falou do ETA, a Nara agora lembrou. O ETA, a inscrição do ETA é feita prioritariamente pelo Vem Cá. A gente já está recebendo inscrições. A gente tem um Fale Conosco, tudo plenamente acessível. Se você achar que não é acessível, reclama, briga, manda mensagem para a gente, telefona, porque a gente é muito aberto a qualquer tipo de crítica para que a gente possa saber o que está acontecendo. Porque tecnologia deixa a gente bastante vulnerável, a verdade é essa, né? E ele vai dar 50 mil em prêmio dinheiro, pode ser pessoa física, não precisa ser grupo, pode ser pessoa com deficiência ou sem deficiência, isso não importa pra gente, porque toda a formação vai ser plenamente acessível. Então, assim, aliás, uma coisa interessante também é que como a gente faz tudo com plena acessibilidade, a gente nunca pergunta que deficiência a pessoa tem. E agora, pela LGPD, você nem pode perguntar mais, então você está mais obrigado a garantir tudo sempre. Porque pode ser para algumas pessoas uma questão privada, que a acessibilidade eu vou precisar que a deficiência tem, né? Isso também é uma coisa interessante, que também faz essa funcionária nossa com autismo, que chamou a atenção da gente. Então, é isso, o ETA pode ser pessoa física, pode ser grupo artístico, pode ser empresa, pode ser tudo assim, né? Que tiver. Tem lá as inscrições, tem os formatos. Os 14 formatos acessíveis estão no Vem Cá. Quando você entra no Vem Cá hoje, acho que já passa direto para o ETA, né? Tem aquele negócio pop-up que chama, né? Não é pop-up? Pop-up, obrigada. Que entra no ETA já. Mas qualquer coisa que você precisar, pode ter telefone. Como é que tem Fale Conosco, tem o telefone da Escola de Gente. Aqui tem várias pessoas que entendem muito do ETA, que dormem, tem e-mail, tem telefone. E é o nosso projeto assim, mais inovador desse ano, que é onde a gente vai poder ensinar tudo que a gente aprendeu para artistas e grupos interessados em fazer tudo com acessibilidade no online, principalmente também no presencial. E Nara está fazendo assim para mim. Pode falar. Você falou muito sobre linguagem simples. O que é a linguagem simples? Então, a linguagem simples, eu vou dar a definição da Escola de Gente. Linguagem simples. Porque é o seguinte, em 2011, eu fui na Alemanha, fui dar uma palestra na Alemanha, e chegando lá, tinham várias pessoas com deficiência intelectual na plateia. E eu observei que elas levantavam uma placa. Na hora que elas levantavam essa placa, tudo parava e o palestrante falava. Só que era tudo em alemão. Eu perguntei, o que está nessa placa? Me disseram, linguagem simples. Aí eu entendi que a linguagem simples era um recurso de acessibilidade que a qualquer momento, qualquer pessoa da plateia podia levantar a placa e interromper. E a pessoa explicava, repetia. Aí eu cheguei no Brasil e comecei a oferecer em todas as palestras isso. No online também passamos a entender. Agora, tem vários modos de fazer linguagem simples. No presencial, ao vivo, se vocês tivessem, por exemplo, se você quisesse perguntar a linguagem simples, você fala, linguagem simples para a sua última frase. Eu ia falar, ia repetir, só podia parar até que você garantisse que a gente tinha se comunicado. As pessoas têm muita vergonha de pedir linguagem simples porque elas acham que é uma dúvida fora de hora ou uma pergunta, mas não é. Para nós, a linguagem simples é um recurso de acessibilidade em que alguém denuncia que a comunicação não aconteceu, não tem responsável. O responsável não é quem fala, nem é quem está assistindo. É um erro da comunicação que a gente tem que corrigir na hora. Agora, no escrito, é diferente. No escrito você pega uma palavra, por exemplo, a gente observou com esses 2 jovens com síndrome de Down, que as palavras de internet não precisavam explicar, todos eles sabiam o que era.
Agora, várias outras, para a palavra edital, a gente teve que explicar cuidadosamente. Tem muita gente falando de comunicação simples, mas não é a linguagem simples como a gente usa. A linguagem simples por escrito tem que ter validação de pessoas com deficiência intelectual. E é muito útil para pessoas que dominam um pouco o português, como refugiados, por exemplo. Acabamos, Nara? Então, acabamos. Obrigada, gente. Boa noite.